A polícia faz uma operação contra uma quadrilha. É difícil de entender? Você tá vendo a cidade da polícia? Você vai ver que a nossa equipe de reportagem acompanhou desde cedo essa operação. Essa quadrilha, ela é acusada de alugar carros para depois furtá-los. Os criminosos vendiam os veículos roubados em redes sociais. Pode parecer muito difícil explicando em palavras assim, mas o Jackson Silva, você tá vendo aí, ó, nem tinha amanhecido, a equipe já tava lá, SBT Rio vai atrás, meu filho, SBT Rio só não tem sirene em cima, mas SBT Rio tem fonte, Jackson Silva tem os detalhes, explica que golpe era esse, como que funcionava e como que a polícia conseguiu chegar na operação de hoje. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, vou explicar bem direitinho para quem está assistindo o SBT Rio possa entender, tá? Essa investigação começou em setembro do ano passado, após a prisão de 2 homens. Vou agora explicar, dividir em 3 partes essa investigação, como funcionava o esquema. Número 1, os criminosos alugavam os carros de luxo, fique ligado nisso, tá? E tiravam as cópias das chaves dos veículos. Aí vem o número 2, tá? Depois devolviam os automóveis. Sabe como, Isabelle? Todos com rastreadores. Agora vamos lá para o número 3. Um cidadão de bem, como eu, como você, doutor Tiago também, alugava o carro normalmente, sem problema nenhum. Aí ia a algum mercado, algum lugar e deixava o carro estacionado. Era nessa hora que os bandidos chegavam e furtavam os carros. Aí você pergunta, Jack, acabou? Não. Após furtar esses carros, eles divulgavam os veículos nas redes sociais. Lembra que eu falei no início que era carro de luxo? Eles vendiam esses carros, Isabelle, por preço de banana, bem barato, entre 8 mil e 11 mil reais. Ou seja, infelizmente, essa empresa que foi vítima teve um prejuízo de mais de R$1 milhão. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a investigação e também sobre a operação lá no Complexo de Chapadão com a Core. Vou deixar você comentar isso aí com o doutor Tiago, depois volta para mim que eu tenho mais novidade. Tem delegado daqui a pouco para falar contigo? Quem é o delegado que estava nessa história aí? Pra gente falar aqui, que a gente chama na xincha aqui, senão o Dorico já mete no grupo. Doutor quem? Sim, sim. Ó, o doutor André doutor André já está marcado com ele para medir 30. Tá, daqui a pouco então ele vai voltar. Mas antes um papo aqui entre a gente também. Gosto disso, porque senão a gente fala aqui no ar, a policiada já manda o André, fala, ei André, fala aí, Dorigo dá uma chamada nele ali, uma convidada especial. Mas Dorigo, importante a gente estar falando nisso, porque pode parecer, você tá vendo as imagens aí, a quadrilha, mas assim, a gente tá falando de vários tipos de crime e com o aval sempre de quem? Das organizações criminosas, sim, né? Perfeito. Por isso não é à toa que você tem, num local como esse, alugava carro, pode ser nunca, mas onde que era feito esse furto? Onde que era planejado? Por que que estava no Chapadão? Porque tem o aval e é dentro dessa esfera do espectro que, entre aspas, as facções criminosas também ganham muito dinheiro. Esses marginais acabam transformando a comunidade num grande estacionamento, né? Só que um estacionamento onde você deixa o carro ali, objeto do furto, entre aspas, seguro, né, para poder negociar. E a gente tem que chamar atenção aqui sempre, de novo, o que acontece? Isso é uma indústria que ela se retroalimenta. Sim. Né? Eles alugavam os veículos, faziam, durante o tempo do primeiro aluguel, tá, da primeira locação, eles faziam a cópia do módulo de ignição, chave do veículo, sistema antifurto, tá? Devolviam o veículo para a locadora com um GPS escondido, escamoteado, tá? Eles tinham a localização precisa do veículo. Aí um terceiro de bem alugava o veículo, eles iam lá e furtavam. Muito bem. Levavam esse veículo furtado já para o interior dessa comunidade e aí o anunciavam em grupos de WhatsApp por valores irrisórios, né? 8, 10, 12 mil reais. E aí vem a questão do receptador. Quem é o receptador?
É aquele que você acha, é o que você acha esperto, não, malandro. Não é esperto. Numa coisa dessa, sabe que tá, não é possível. Se não acha vem esperto... mandar uma pra mim de que você acha esperto, não. Na boa, né, se achar esperto, não. É safado, é criminoso também, esse cara. aqui é o 12 mil ponto. reais, ô Rodrigo. Tu tá bonzinho agora? É um carro de 100 mil reais, um carro de 120 mil reais, demais, gente. sendo vendido a 12 mil. E aí, o que acontece? Esse daí você vai se fazer de coitado depois, porque agora, o que a Polícia Civil vai fazer? Ela vai intimar, vai localizar os veículos, tá? Vai intimar todos esses espertalhões que compraram... Pra você e falar assim, eu achei que custava 12 mil reais, eu fui bobinho, O que você faz na delegacia? Você vai responder por receptação, 180 do Código Penal, vai ganhar uma anotação criminal e vai ser processado na justiça. Então, é o barato que sai caro. Não adianta. Esses grupos, joga pra rolo. Mas tá? eu Tem acho que ter muito frouxo pra receptador. Já vou falar. Fica lá fazendo cara de coitado. Pô, o carro custa 100 mil reais. Eu que não entendo nada de carro, antigamente, meu primeiro carro, que foi um Ford Ka, eu paguei 7 mil reais. Tenta comprar um Ford Ka hoje. Não existe. Não tem carro. Carro popular custa 60, 70 mil, gente. Não existe. Então não vem falar, eu acho muito brando. Que parece fazer... Sim, eles chegam no delegado, né, Jack? E fala assim... não sabia, não tinha como checar, claro, só pelo preço. Pelo amor de Deus, não tem né? como. Pelo amor de Deus, né? Os caras você não sabia. Por isso que eu acho que me dá muita raiva, eu fico irada, porque é muito frouxa a lei. Porque o delegado vai ouvir isso, ter vontade de falar assim, irmão, eu tenho cara de palhaço, só que olha na lei, que é para receptação, o cara sabe que pode falar, o advogado sabe de lei, é culpa do advogado, é culpa... Não, é culpa da lei, que é frouxa, gente. É isso, muito é o sistema que a gente tem que começar a discutir aqui. Jackson Silva. Isabelle, eu gosto de vocês dois, que vocês dão ingresso para o repórter falar. Falamos de quê? De comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, Complexo do Chapadão. A outra parte, quando a Core entrou, Isabelle e Benito, o que aconteceu? Os traficantes atiraram. Além disso, lançaram granadas contra os agentes. Houve intensa troca de tiros. Sabe por quê? Para os bandidos conseguirem escapar. Os policiais chegaram até o local, mas não tinha mais ninguém na casa, Isabelle e Benito. Daqui a pouco o doutor vai falar com você, marcado meio de 30. Doutor André, chega um pouquinho antes, que entra antes com a gente. É isso aí. É por isso que eu falei desde o começo, porque não é quadrilha igual antigamente, que atuava fora e tudo mais, não. É com um aval dentro da facção criminosa, que causa esse terror nesse Rio de Janeiro e dá dificuldade para esses daqui. Ô, Jack, daqui a pouco eu vou te falar. Você me deu uma ideia. Ingresso pra falar, eu dou? Eu não sou Madonna pra fazer show de graça. Não vou dar ingresso nada, vou começar a cobrar. Você vai ver agora a reportagem completa depois de roubá-los e vendê-los no WhatsApp. A locadora já estima R$1 milhão de prejuízo, só o que você sabe. Jackson Silva na reportagem. Ainda era noite quando as viaturas partiram para os endereços. Pela manhã, os policiais chegaram a essa casa, em Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio. Foi a primeira fase da operação com 11 mandados de busca e apreensão. Hoje nós pretendemos arrecadar mais informações para aprofundar essa investigação, mas ainda há muito que investigar, há muitas pessoas a serem identificadas e volto a falar, principalmente as pessoas que estão receptando esses veículos. Pelo menos 3 pessoas foram acusadas de praticar furto, além de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Eles alugavam veículos de alto padrão, eles pegavam então, enquanto estavam na posse desse veículo, eles pegavam a chave, eles tiravam cópias dessa chave e instalariam rastreadores no veículo. Daí eles entregavam o veículo à locadora. Quando uma pessoa, um terceiro de absoluta boa-fé ia lá e alugava esse veículo, então eles passavam a rastrear esse veículo. Quando a vigilância sobre o bem era diminuída, então eles se aproveitavam da oportunidade com a chave que eles tinham, a chave copiada, iam lá e simplesmente subtraíam o veículo. A investigação começou em setembro do ano passado, em Del Castilho, outro ponto da zona norte do Rio. Na ocasião, 2 pessoas foram presas em flagrante. Também pretendemos identificar as pessoas que estão receptando esses automóveis, porque acreditamos que essa demanda é, na verdade, a força motriz desse esquema criminoso. Os carros eram divulgados nas redes sociais para facilitar a venda.
O valor variava entre 8 mil e 11 mil reais. Segundo a empresa que foi vítima dos bandidos, o prejuízo chegou a mais de R$1 milhão. Esses veículos eram subtraídos, inclusive, em outros estados da federação, porque eles rastreavam o veículo, eles iam atrás do veículo e muitas vezes eles subtraíam. Nós temos notícias de subtrações no estado de Minas, nós temos notícias de subtrações no estado de São Paulo. E eles depois revendiam esses veículos, obviamente, por um valor muito inferior ao valor de mercado. A ação também contou com a ajuda do Ministério Público. O GAECO e a CORE, a tropa de elite da Polícia Civil, miraram no Complexo do Chapadão, que também fica na zona norte da cidade. Os traficantes atacaram as equipes. Conseguimos fazer uma operação cirúrgica, fomos ao local, cumprimos a missão que tínhamos a cumprir, que era uma determinação judicial, e saímos rapidamente da comunidade para não expor a perigo a vida dos moradores. É uma operação que você tem que ser feita dessa forma, porque a gente está falando de uma quadrilha, e aí tem um mapeamento, mas você sabe o tamanho dela e dentro de comunidade. Por isso, operação cirúrgica com poucos homens, sem vazamento, ser rápido, entrar e sair. Mas quem vai explicar melhor é o Jackson Silva, como prometido, ao vivo com o doutor Marcos André, direto da delegacia. Boa tarde, doutor. Mais uma vez, boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde para o senhor também. Parabéns pela operação de hoje. Explica pra gente, doutor, ali sobre essa quadrilha. Cada um tinha a sua função. Quais eram essas funções? Olá, boa tarde a todos. O que está evidente na investigação é que a divisão de tarefas era bem clara nessa organização. Havia pessoas que iam até as locadoras e com documento próprio. Elas chegavam, se identificavam e alugavam os veículos. Por que elas tinham essa segurança de ir com o documento próprio para alugar o veículo? Porque depois que elas instalavam o rastreador, tiravam a cópia da chave, elas devolviam o veículo. De modo que esse veículo era alugado por terceiros de boa fé, que não tinham conhecimento do que estava acontecendo. Então havia uma história cobertura para despistar, né, que pudesse acobertar o que é a participação dessa pessoa específica que ia lá e alugava veículos. Essas pessoas, havia uma rotatividade entre elas, não era sempre a mesma pessoa, né? Eles usavam diversas pessoas, dessas que alugavam já conseguimos identificar 2, tá? Depois, outras pessoas iam ao local onde o carro já com rastreador e já na posse da chave, da cópia da chave, onde o carro se encontrava, chegava lá e entrava no carro e subtraía o carro. Depois da subtração, o veículo era levado para uma determinada localidade aqui, no estado, e lá os sinais identificadores eram adulterados. Eles adulteravam, clonavam esses veículos e anunciavam esses veículos por um preço muito abaixo do mercado em redes sociais. Essa é uma investigação, é uma etapa ainda muito preliminar da nossa investigação. Ela teve início com a prisão de 2 integrantes dessa organização, meados do ano passado, mas hoje nós tentamos, né, obter mais elementos, provas, materiais, para que a gente pudesse realmente identificar em toda a extensão os responsáveis por esses crimes. Mas a investigação vai continuar com base nas informações que nós já obtivemos hoje, inclusive. Isabelle. Doutor Marcos, obrigada, ao vivo aqui com a gente, é um prazer ter a sua participação. Eu estou só pensando aqui, eu estou um pouco apavorada, posso te falar por quê? Porque, por exemplo, a gente aluga carro quando vai para outra cidade. Só para o povo entender em casa, muita gente alugava o carro, pegava esse carro que já tinha passado pela mão desses caras e estava, querendo ou não, sendo monitorada. E essas pessoas, sim, levavam, quando essas pessoas desciam, estacionavam o carro, entrava, mas assim, me dá uma fobia de pensar que tudo pode dar errado num plano de criminoso. E se de repente você está dentro do carro, parou, eles encontram você lá. A gente está falando de criminoso. Então vale lembrar para as pessoas que muita gente alugava esse carro sendo rastreada por essa quadrilha, né? Sim, as pessoas alugavam de boa fé. E estavam efetivamente sendo rastreadas. O perfil dessa organização
não envolvia violência ou grave ameaça quando da subtração, né? Era quase uma fraude, digamos. Eles subtraíam, mas era quase uma fraude, porque, na verdade, eles usavam primeiro uma pessoa que ia lá, que alugava o carro, e aí depois eles rastreavam. E quando realmente a pessoa que alugou de boa fé descuidava da vigilância, eles entravam com a chave falsa. Então, assim, é verdade que eles monitoravam os carros, mas nós não temos notícia de que tenha sido utilizado violência ou grave ameaça para subtrair qualquer desses carros. Não fazia parte do plano criminoso deles, pelo menos até o momento é a conclusão que nós chegamos. Isso assim me deixa apavorada imaginar que eu tô sendo monitorada por uma quadrilha, mesmo que nunca tivesse grave ameaça. Doutor Dorigo quer te fazer pergunta, aí é por conta dele e sua. Vou dar parabéns aí ao doutor Marcos e toda a equipe da 25ª, excelente investigação de meses, complexa, muito trabalhosa, muito bem sucedida. Não, só reforçar aqui que o doutor Marcos falou, que o meu colega falou, o pessoal que está se achando esperto, está comprando esses veículos por 8 mil, 10 mil reais. 12 mil, absurdo. 12 mil veículos de mais de 100 mil reais. Vai ser levado à delegacia. Todos vão ser identificados, a 25 vai identificar todos, tá? E vão responder por receptação. Então, você que comprou no Joga Pra Rolo, ano passado, né? E vai pegar o carrinho para ir na região dos lagos, aí no feriado de Corpus Christi, tá achando se deu bem? Exatamente, o que acontece? A PRF vai te parar, né? Ou a Polícia Militar vai te parar, ou a Lei Seca vai te parar. E aí, quando for checado ali o chassi, a numérica do veículo e a placa, aquilo não estiver batendo, você vai ouvir o famoso esteja preso. Aí tu vai tomar um susto. É o esteja preso. O cidadão de bem que ainda vai culpar vocês de exatamente, serem muito... Agora, eu sei que você tem 25ª. informação, mas só vou falar aqui, eu sei que você tem informação, mas vou falar assim, lembrando que o doutor Marcos falou a primeira coisa, Isabelle, isso é só o começo ainda, pode ser muito maior ainda, né, gente? É só o começo ainda. Estamos numa primeira etapa de uma investigação. E eu sei que não teve grave ameaça, e mesmo assim eu tô apavorada de me sentir monitorada por quadrilha, independentemente, gente, é muito grave isso, é importantíssimo essa operação de hoje. Fala, doutor. Isabela, essa é uma observação, tá? Tem algumas pessoas me perguntando, doutor, ele foi lá, comprou esse carro, que infelizmente faz parte do clone do carro, da quadrilha. Digamos que a pessoa não soubesse, comprou esse carro. Ela também pode pagar por esse preço? Pode ser presa? Veja só, até vou responder a sua pergunta, que também é a mesma colocação aí do meu amigo Tiago. Satisfação falar com você, Tiago, muito boa tarde aí. Nesse caso específico, o que a gente verificava é que havia um descompasso muito grande entre o valor do automóvel para o valor que ele estava sendo oferecido. Então fica difícil sustentar que a pessoa que compra um carro de 100 mil por 10 mil reais não está, no mínimo, assumindo o risco daquele carro ser produto de crime, se é que efetivamente já não tinha conhecimento. E o meu colega Thiago falou que muitas pessoas compram esse carro às vezes para fazer uma viagem pequena, um bate-volta na região dos lagos, e que a PM vai parar, e que a Polícia Rodoviária vai parar, e que eles vão ser presos. E eu digo mais, Thiago, nós vamos identificar essas pessoas. Nós vamos identificar essas pessoas porque um dos objetivos da nossa investigação é identificar justamente os receptadores, porque a receptação é a demanda, é a força motriz desse tipo de criminalidade, é o que instiga, é o que motiva essas pessoas a praticar esses crimes. Enquanto as pessoas comprarem um carro de 100 mil por 10 mil, enquanto as pessoas quiserem comprar um telefone de 5 mil por 100 reais, elas vão correr o risco e ou vão cair numa fraude, ou vão então estar comprando coisa roubada, coisa furtada, e vai estar contribuindo aí com esse mercado. O jeitinho brasileiro tem o seu preço, né, doutor? Não pode. A pessoa, não tem como você admitir e que uma pessoa compre um carro de 100 mil reais por 10 mil reais e não saiba que aquele carro ali é produto de adulteração. Sabemos que há adulterações hoje em dia muito sofisticadas, em determinadas circunstâncias. Isso fica até um pouco nebuloso, se a pessoa sabia, não sabia, se assumiu o risco ou não. Mas nesse caso específico, não, com certeza sabia. Nesse caso não, o doutor Marcos tem toda a razão. Nesse caso não, tem nada de jeitinho brasileiro não. É safado mesmo, sabe que tá participando de crime, só não quer sujar a mão e se acha cidadão de bem.
É aquela pessoa que se mostra de um jeito, mas na verdade, no fundo, é um criminoso. Quem compra um negócio desse, mas não sei, não sabia, não participei. Como não? Participou sim, comprou e fomenta o mercado para continuar. Doutor Marcos, muito obrigada. Jackson Silva, obrigada pelas informações ao vivo. Lá vem. Ai, meu Deus. Doutor, foge, doutor, Isabela, foge. olha só. Fala. É bem rápido, é bem rápido. Já espero. sei que você vai lá pra trás da tela, da televisão, Pra vai lá onde? pra trás, vai lá pra trás. Ah, porque eu já vou vi um aqui. vídeo que você faz isso Entendi o que atrás ele da quer televisão. dizer. Você faz isso, não vai atrás? Eu vou ficar vai lá com pra vergonha, trás. é isso daí. Eu já assisti esse vídeo, você fica lá pra trás, exatamente. Muda de assunto. Vamos falar agora do personagem. Tiago Dorigo, Ai, seu amigo. ai. Está 15 dias viajando. Já voltei, pô. Depois falar de onde ele viajou. Vou entrar de férias O agora. que, o que ele comprou pra gente, Isabela Benito? O que comprou pra gente Eu nessa tenho um viagem? segredo pra contar, doutor Eu Marcos. tô analisando ele na rede social. Não, você tá Conta analisando. pra gente. Eu vou contar agora. Denúncia, doutor Marcos. Doutor Marcos André, denúncia. Corta pra cara de Tiago. Esse daí, você caiu numa fake news, ô Jackson Silva. Aí. E a gente achando que ele tava na Itália, doutor verdade? Marcos. Tudo Prenda fake. Ele posta coisa quando ele já voltou. É imagem passada. É. Tudo fake, pô. Tudo fake. Aí você nunca sabe onde Olha, ele era tá. estereótipo drible. puro. É o É drible. drible, é drible. coisa de polícia. Polícia é drible. assim, meu filho. Polícia. Você acha que. Jackson, Tem que você fazer um é preço, bobinho. Você é Doutor Marcos não, doutor Marcos é certo. Tá, cara, ó, tá vermelho. Eu falei pra fugir. Não adianta mais. Eu falei pra você fugir. Eu te avisei. Eu fico atrás aqui da minha mureta. Agora, Jackson Silva, você caiu na fake news de Tiago Dorigo. Doutor Thiago, delegado dos melhores. Meu Tamo filho, junto, tamo junto. eu Parabéns sei aí. os bastidores A 25 aqui. DP, tamo Valeu, junto. doutor Marcos. Excelente obrigado. investigação, parabéns. Doutor Marcos, ó, volte sempre, tá? Não se assuste. Eu avisei. Aqui eu sou a Obrigado. sensata. Eu avisei. Obrigado. Corre, finge que não tá ouvindo. Da outra vez fala que o fone quebrou. Beijo, obrigada. Jackson Silva sendo Jackson Silva, por isso que a policiada adora ele.